vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 27, e versículo de número 20. Glória a Deus. E não aparecendo havia muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitaria este incômodo e esta perdição. Mas agora vos ademoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque crendo em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito, e contudo necessário irmos dar numa ilha. Só para pensarmos um pouquinho sobre duas vidas, dois homens que tiveram missões da parte de Deus em suas vidas e agiram totalmente diferente. Quando pensamos em Jonas, pensamos num profeta chamado por Deus, vocacionado e preparado para exercer a sua função e desenvolver uma grande obra. Quando pensamos em Paulo, não é diferente. A história pregressa de Paulo terminou quando ele teve um encontro com Deus no caminho de Damasco, quando ia com carta dos sumos sacerdotes para perseguir os cristãos. Na verdade, Paulo teve um encontro com Deus. Jonas também teve um encontro com Deus. E traçando um paralelo entre um profeta e o outro profeta, um do Velho Testamento e outro do Novo Testamento, nós vemos muitas semelhanças entre eles. Primeiro, porque os dois foram chamados. E também porque, além de serem chamados, serviam ao mesmo Deus. Mas esses dois homens chamados, servindo ao mesmo Deus, eles também tiveram muitas controvérsias, muitos contrastes entre eles. Um pela sua obediência e outro pela sua desobediência. As atitudes diferenciaram eles. A atitude boa e a atitude má diferença a vida do homem. Quando Paulo recebe a sua chamada, ele tem atitudes boas para obedecer ao chamado de Deus. Quando Jonas recebe a chamada, ele tem atitudes negligentes, atitudes erradas, para sair da direção de Deus. As atitudes da gente levarão a gente para o lugar em que a gente caminhar. Se tiver uma atitude boa, teremos um fim bom. Mas se tivermos atitudes erradas, nós teremos um fim trágico. Dá para observar aqui que as atitudes de Paulo levaram Paulo ao sucesso do seu ministério e a encerrar a sua carreira de uma forma magnífica diante do Senhor. Mas as atitudes de Jonas levaram Jonas a andar no caminho fora da direção de Deus, e o seu fim foi um fim diferente. Esses dois homens tiveram experiências iguais. Ambos estavam no navio. Jonas estava no navio, fugindo da direção de Deus. Paulo estava no navio, andando no centro da direção de Deus. O barco era o mesmo,
mas o comportamento dos viajantes era diferente. Quando nós olhamos para isso, Paulo estava indo para Roma pregar a palavra de Deus, e o seu propósito era levar as pessoas a Deus. Paulo tinha esse desejo: eu vou a Roma para evangelizar, eu vou a Roma para defender a minha fé. Jonas estava dentro de um barco, dentro de um navio, indo para Tarsis, para fugir de Deus, e a sua atitude provocava caos. As atitudes de Paulo provocavam salvação e livramento, provocava esperança dentro do seu navio, mas as atitudes de Jonas provocavam caos, sofrimento e desespero dentro do navio. As atitudes de Jonas são características claras de quem está fora da direção de Deus. Quem está fora da direção de Deus sofre. Quem está fora da direção de Deus faz outras pessoas sofrerem também. É comum a gente saber, ouvir histórias, até testemunhos de alguém, de milagres que Deus fez, por estar em embarcações com pessoas erradas, por estar em locais com pessoas erradas, por acompanhar pessoas erradas. Deus está falando é assim, e a pessoa toma a direção assim. Deus está falando vai em tal lugar, mas ele vai para outro lugar. E há pessoas que puxam tendenciosamente a sua vida para andar fora da direção de Deus. Desde o início da vida do homem, tem que ser trabalhado para que ele se crie dentro do plano de Deus para ser um bom homem educado, um bom esposo, um bom profissional, um bom pai, e assim por diante. E a mulher também. Mas num contexto social da situação, pai puxa, a mãe puxa para colocar no trilho, no caminho. Mas a pessoa obstinada para o lado negativo vem com a vida quanto mais e chega no final da sua vida, é uma tragédia, porque andou nos caminhos errados, não obedeceu os conselhos de seus pais. O pai do filho pródigo tinha 2 filhos, e um deles, obstinadamente, decidiu, pela sua própria vontade, a sair, andar pelo seu caminho. E a Bíblia diz, todo homem tem direito de andar pelos caminhos do seu coração, mas nenhum homem pode esquecer que de todo o seu comportamento e a sua vida será trazido a juízo, terá que prestar contas da sua vida. E esses 2 homens apresentam para nós nessa noite uma fotografia de alguém que andou na direção de Deus e de alguém que andou fora da direção de Deus. As atitudes de Paulo mostram para nós nessa noite que Paulo andou no centro da vontade de Deus depois que teve a sua conversão. Mas a vida de Jonas mostra para nós nessa noite as atitudes de alguém que anda fora da direção de Deus. São características claras de alguém que escuta Deus, que tem o privilégio de Deus na sua vida e sabe o que Deus quer da sua vida, mas ele quer andar errado, ele quer sair da direção de Deus. Deus sempre está falando, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Deus está falando, levante a cabeça e segue em frente, olha para o alvo, olhe para cima, erguei os olhos. Deus sempre está falando, mas a nossa tendência é puxar às vezes, como a vida de Jonas. Jonas era um homem privilegiado, Jonas foi escolhido entre milhares de profetas. Jonas entendia Deus, conhecia a voz de Deus, sabia o que Deus queria, mas mesmo assim, ele tomou atitude, a sua obstinação. Jonas não se deixou quebrantar por Deus. Não se vê Jonas chorando, se vê Jonas murmurando,
Você não encontra na Bíblia Jonas banhado em lágrimas, chorando, como encontra Paulo. Paulo diz que admoestava a igreja, muitas vezes com lágrimas, ensinava a igreja de Filipos, de Corinto e outras igrejas, porque ele tinha um coração voltado para o quebrantamento, para ceder. Quando Deus falava, ele entendia. Mas Jonas, sabendo tudo, escolheu o caminho errado. Que esse exemplo do profeta Jonas não venha dominar as nossas vidas e nós saber o que Deus quer, nós sabendo o que Deus deseja de nós, Deus apontando pela sua palavra o caminho que devemos andar e nós puxando fora para sair da direção de Deus. Jonas demonstra no texto que ele não ama as pessoas. Jonas pregou uma mensagem e foi uma espécie de pregador que queria que a sua pregação fosse só um aviso, mas não queria que as pessoas se convertessem. Ele queria avisar aquela cidade e no outro dia, ou no dia certo, Deus matar todas as pessoas. Ele não amava, ele queria ser um profeta de morte, um profeta de notícias de juízo, para que Deus matasse mesmo o povo. Não se vê Jonas feliz pelo resultado da sua pregação. Como o povo ouviu a sua pregação e se arrependeu, Jonas se entristeceu. Quantas pessoas que se entristecem com o sucesso dos demais, pessoas que se entristecem pelo arrependimento das pessoas, por as pessoas irem bem, se arrependerem, por Deus olhar para as pessoas. Quantas pessoas ficam tristes porque alguém é abençoado, porque alguém recebe de Deus algo especial. Jonas foi assim. Quando Deus se comoveu pelo povo de Nínive, ele foi murmurar e se queixar, porque ele queria, eu entrego a mensagem e Deus vai cumprir na risca, torrando essa gente, matando todos queimados. Esta era a vontade do Jonas, não amar pessoas. Ele não queria, mas Paulo era diferente. Paulo disse, comam alguma coisa, se alimente, não se desesperem, porque o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo essa noite, e nenhum dos que estão no navio perecerão, porque Paulo amava as pessoas, ele queria que o povo fosse salvo, ele queria que o povo fosse abençoado, ele queria livramento para o povo, ele não queria o caos do povo, da cidade, do navio. Mas Jonas, além de provocar um caos no navio, queria provocar um caos na cidade. Jonas foi diferente de Paulo. Paulo queria provocar uma bênção, e ele conseguiu, porque pelo sentimento profético e a graça de Deus na sua vida, ele se transformou num homem abençoador de vidas. É isso que Deus quer comigo, meu irmão, e contigo. É isso que Deus quer com você, que a sua vida seja uma vida abençoadora, seja um profeta de Deus, uma profetisa de Deus, que determina a bênção, mesmo na tempestade, determina a bênção, mesmo que o navio esteja sendo balançado pelos vendavais, determina a bênção, mesmo sabendo que pode acontecer uma coisa terrível, mas pelo sentimento de Deus, pelo sentimento profético, determina a bênção. Paulo viu que era difícil as coisas, ele viu que na capacidade humana, nas habilidades do comando do navio, nas habilidades dos navegadores, não tinha uma solução certa para o problema, mas ele recorreu a Deus, e ele disse, o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo esteve comigo, e entregou uma mensagem salvadora para aquele povo, uma mensagem de solução. Jonas era um fugitivo, ele estava andando dentro do navio, mas viajando, fugindo de Deus, fora da direção e fugindo.
Mas Paulo viajava dentro do navio para cumprir o projeto de Deus da sua vida, para cumprir com aquilo que Deus queria, o seu chamado. Sabe o que é você estar andando para fazer o que Deus quer? Sabe o que é você estar andando, mesmo que tenha tempestade na sua vida, mesmo que os vendavais venham, mas você tem um objetivo, porque você leva a sua vida diante do Senhor, e Deus não tem coisas ruins para os seus filhos, Deus tem coisas boas esperando para todos nós, Ele é maravilhoso, glória a Deus. Jonas ia para Tarsis, o caminho da desobediência, o local do esconderijo do negligente, o local do esconderijo de um homem fora da direção de Deus. Mas Paulo ia para Roma, sabia das lutas, sabia das dificuldades, mas ele ia para defender a sua fé. Perante qualquer oposição, eu vou defender a minha fé, porque ali será o palco da pregação, ali será o centro da evangelização. Aconteça o que acontecer comigo, eu vou na direção de Deus para ser uma bênção, eu vou na direção de Deus para evangelizar, eu vou na direção de Deus para ganhar almas, eu vou para defender o nome do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Jonas representa um homem sem compromisso com Deus, que está andando no caminho da derrota. Quantas pessoas sem compromisso com Deus, andando exatamente no caminho da derrota. Mas o caminho está errado, mas eu quero andar por ele. Mas esse é o caminho do fracasso, mas eu quero andar por ele. Você está andando no caminho da derrota, mas eu vou andar por ele. Enquanto Paulo era diferente. Deus falou e disse: fala, Senhor, eu escuto. Quem é o Senhor? Eu quero fazer a tua vontade, eu quero andar na tua direção, eu quero fazer o que o Senhor quer. Glória a Deus, glória a Deus. Paulo ia para Roma, o caminho da superação. Já tinha enfrentado os tribunais, já tinha enfrentado promotores contratados para fazer acusação, mas com a sua sabedoria, ele se defendia perante os tribunais em nome do Senhor Deus, dando testemunho, deixando reis, governadores, promotores, espavoridos pela autoridade divina na palavra quando ele usava em sua defesa. Contratavam pessoas para acusá-lo, mas no fim de tudo, ele tinha uma válvula de escape e apelou para César. César estava em Roma, ele tinha que ir para Roma. Então jogue no navio com os presos, colocaram ele num campo missionário, mesmo pensando que estavam mandando para ser morto, pensando que estavam mandando para ser condenado, estavam colocando dentro de um campo missionário, onde tinha pessoas que precisavam ouvir a palavra de Deus. Mesmo que alguém pense que está te colocando no lugar errado, está colocando no lugar que você vai ser uma bênção, onde você vai evangelizar, vai ganhar almas, vai pregar a palavra e vai ter uma mensagem profética para essas vidas, glória a Deus. Paulo era preso, Jonas era livre, mas veja o contraste, preso, mas não espiritualmente falando. Os outros apóstolos, Pedro e João, já tinham dito: a palavra de Deus não está presa, e Paulo entendia isso muito bem. Jonas era diferente, ele estava solto, estava livre, mas estava amarrado pela sua incredulidade, amarrado pela sua dureza, amarrado pelo sentimento da desobediência. Ele parece que tinha um desejo de levar uma vida atribulada. Por que vai fazer uma coisa dessa? Entra no navio, compra passagem, vai para o porão do navio, enquanto se esconde para deixar as pessoas atribuladas sem ter uma palavra de fé. Paulo faz diferente, vem e se coloca no meio, com a sua vida abençoadora. Paulo era portador da vida.
mas Jonas era portador da morte. Quantas pessoas nós conhecemos que não têm uma palavra de ânimo? Quando você conta uma coisa boa, a pessoa tenta te entristecer. Quando você consegue alguma coisa, você fere o coração, o ego dessa pessoa, porque é o profeta do mal, é o profeta da morte, é o profeta do castigo, e quer ver ficar feliz, é falar uma maldição e dar certo. O sangue de Jesus tem poder para repreender o espírito do agouro, o espírito da maldade, para proteger o seu povo, proteger a sua igreja e abençoar os seus filhos, glória a Deus. Como é triste quando não aceitamos o projeto de Deus. Como é triste não aceitar a vontade de Deus, não aceitar a direção de Deus. Eu proclamo aos irmãos, eu convido os irmãos a nós sermos sensíveis à voz de Deus e nos colocarmos na presença de Deus e dizer: Senhor, fala comigo, porque eu quero ouvir. Parece que eu vejo Samuel ajoelhadinho lá no local que cultuava a Deus, onde acendia a lamparina, ali servindo o sacerdote Eli, e ele ajoelhadinho dizendo: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Escuta uma vez, não entende, vai ao sacerdote, ele diz: fala de novo. Ele vai e tal, escuta algumas vezes, depois o sacerdote diz: agora, quando ele falar, você diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E a Bíblia diz que Samuel foi e ali esteve diante do Senhor, até que o Senhor veio mais uma vez, disse: Samuel, Samuel. E ele disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Mas esta não é só a maravilha. Deus falou com Moisés da sarça, ele ouviu a voz de Deus. Deus falou com outros profetas, Deus falou com Adão, Deus falou com... Meu Deus do céu, se fosse citar aqui o Isaías, se fosse citar aqui o Amós, se fosse citar outros, com o Paulo, com o Estevão, com o João, com o Pedro, Deus falou com todos eles, e eles sensíveis à voz de Deus, eles ouviram e andaram na direção de Deus. Não vamos deixar o inimigo nos enganar, vamos pedir direção para Deus, vamos pedir discernimento para Deus, para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida e nós possamos fazer exatamente aquilo que Deus quer que seja feito, glória a Deus. Paulo sabia onde queria chegar, mas Jonas não aceitava a direção de Deus e estava sem rumo. Paulo sabia: eu quero chegar em Roma. Mas Jonas: eu não quero ouvir a voz de Deus e obedecer. E sai sem rumo, sem saber para onde vai. Quantas pessoas nós temos e conhecemos que está sem rumo, sem direção, sem saber para onde vai, se emperrou na sua posição, na sua dureza, e não cede, e Deus está falando. Vai na direção de Deus, porque vai dar certo, mesmo que o barco se quebre, vai dar certo, porque quando Deus fala, Ele cumpre com a sua palavra. Quando Deus fala, Ele cumpre para cuidar dos seus servos. Glória a Deus. Paulo ia no meio do problema para ajudar a resolver. Jonas corria para o porão, pensando que lá estaria livre do problema. Não queria resolver nada. Se fôssemos falar só sobre ele, o prejuízo que esse homem deu para a empresa, para o navio, para a carga do navio, para as pessoas, o transtorno que ele causou. Por que isso? Porque ele estava fora da direção de Deus. Não saia da direção de Deus, busque a direção de Deus para a sua vida, glória a Deus. Paulo fazia amigos no navio: venham aqui, não se entristeçam, não se desesperem, comam alguma coisa, não se apavorem, creio em Deus.
Jonas fugia para o porão para deixar os amigos, as pessoas longe, atribulados, que não sabiam o que iam fazer, porque estavam perdidos e atribulados. Jonas se isolava, porque ele não queria falar com ninguém, queria o porão do navio. Quantas pessoas se isolando, quantos irmãos se isolando, querendo o porão do navio. O porão do navio não é o lugar do cristão. O porão do navio não é lugar do profeta. O porão do navio não é lugar do crente. O crente tem que sair para fora e abrir a sua boca e falar. Tem tempestade, mas tem profeta de Deus no barco. Tem tempestade, mas tem homem de Deus trabalhando. Glória a Deus. Paulo tinha uma vida de oração. Jonas não tinha uma vida de oração. Ele orou forçadamente no ventre do peixe, quando viu que ia ser consumido. Imagina os ácidos gástricos pelando Jonas, tirando a pele, queimando lá no ventre da baleia. Lá ele se transformou num homem de oração, uma oração rápida, desesperadora ou desesperada. Irmãos, o clamor de orações do inferno vai ser muito grande. Orações de desespero sem resposta, orações de desespero dos condenados, orações de desespero de alguém que não ouviu a Deus e nem a sua palavra e andou fora da direção de Deus. Mas Paulo tinha uma vida de oração, porque Paulo acalma o coração das pessoas com a sua palavra, com a sua mensagem. Na hora da tempestade, Deus quer nos usar para acalmar o coração das pessoas, para trazer uma palavra de fé para as pessoas. Mas Jonas era o causador da tempestade, e ele queria acusar até Deus. Ele ficou bravo com Deus por dar uma arvorezinha de aboboreira, para fazer umas folhinhas frágeis, que o primeiro sol causticante do dia já murcharam as folhas, e o profeta ficou descoberto. Mas Deus nos dá um sentimento nesta noite, para nós orar com a igreja, para nós não esquecer desses dois homens nunca, e pautar a nossa vida no plano, na direção de Deus e na obediência a Deus, colher esses testemunhos, esses dois comportamentos e pensar, não dá para andar fora, tem que andar dentro do projeto. Deus tem um projeto, Deus não muda de ideia, mas nós podemos negligenciar. Esse negócio de livre-arbítrio muitas vezes nos leva a nós fazer uso dele de uma forma errada e fazer coisas erradas. Então o livre-arbítrio que Deus deu para nós escolher, mas vamos escolher a sua vontade, vamos escolher o que Ele quer de nós, e a bênção de Deus virá para todos. Quero orar por você, meu irmão. Oh, meu Deus, amado Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, eu quero Te agradecer pela vida, e quero Te louvar pela vida dos Teus servos, Senhor. Aqui no altar estão os irmãos que vieram, receberam a Tua palavra, Senhor, e têm desejo profundo de andar da Tua direção. Protege essas vidas e as guarde, para que possam, Senhor, andar diante de Ti abençoados. Abençoa esta moça, esta senhora, abençoa esse jovem, este senhor. Guarda o Teu filho, meu Deus, dá a Tua bênção ao Teu servo. Aceita o seu pedido de reconciliação, aceita o seu pedido de vitória, de bênçãos. Repreenda a ventania do seu barco, repreenda o vendaval do seu navio, repreenda a força contrária que sopra, Senhor, numa direção negativa, Senhor, e abençoa os Teus filhos, a sua família, abençoe toda a sua casa. É o nosso pedido, Pai, em nome de Jesus.